Zé, prazer ter você aqui. Prazer, Carlos. Enfim, a gente se conhecer pessoalmente. É verdade. São muitos amigos em comum, né? Mas a gente não se conhecia. Amigos e inimigos, né? Depende de como você define essas coisas. Mas tem que amar os inimigos e orar por eles também. Exatamente. Tá tudo certo. Exatamente. Mas é um prazer ter você aqui, Zé. Sobretudo nessa proposta que a gente está tendo agora, nessa linha de âncora e leme, buscar princípios inegociáveis para navegar em mares difíceis. O mundo inteiro, né, está vivendo um momento bastante complicado, polarizado, onde tem muito extremismo. Aqui no Brasil isso não é diferente. Esse ano de eleição que nós temos hoje, o extremismo está presente em todos os lugares, os partidos são fortes, os apoiadores e os odiadores, os haters são bastante fortes. E você é um cara que tem trazido, pela tua história, pela tua trajetória até aqui, você tem trazido várias experiências, tem navegado em diferentes ambientes, como roqueiro, como banda, como pastor, inclusive líder cristão em vários diferentes ambientes denominacionais, enfim. Você navega e continua navegando nesses ambientes. Como é que você equaciona tudo isso na tua cabeça? Como você direciona isso? Quais os desafios que você encontra para isso tudo? Há controvérsias, né? Eu não consigo mais navegar em todos os ambientes. Mas hoje eu resumi a minha vida ao pastorado da comunidade da Casa da Rocha, uma igreja local, e ao trabalho com a banda, compondo e tocando. Eu acho que o que acontece além disso é obra do destino, acaso, ou coloca na conta da graça. Outro dia eu fui participar de um podcast e a pessoa me perguntou assim, mas você é um crítico do sistema religioso? Eu falei assim, cara, eu acho que não. Eu prego para minha comunidade. E eu sou expositivo, eu exponho o texto, o livro todo. Obviamente que dentro do texto do Evangelho tem Jesus se debatendo com os religiosos, vai ter um anúncio que vai bater de frente com o sistema religioso, mas eu acho que isso é um subproduto natural. Eu me considero um pastor de igreja local. O ministério, vamos dizer assim, como teólogo público, que eu acho que eu não tenho, acontece nas margens disso. Porque vai para o YouTube, porque se torna conhecido, né? Talvez mais com a banda. Com a banda eu acho que eu sou mais contestador do que com a pregação, né? Mas eu navego nessas duas aqui. Eu prego e canto e sigo a vida. Mas eu acho que esse é o ponto interessante. Eu acho que quando você falou, vamos dizer, navegar livremente, de boa vontade em todos os ambientes, nem sempre. Todo marinheiro gosta bastante de mar calmo. Mas os bons marinheiros... Os bons marinheiros são feitos e devem sofrer. Então, de qualquer forma, eu acho que você já teve a oportunidade de viver no ambiente tradicional. Sim. Passou para um ambiente não muito tradicional e voltou hoje para um ambiente que é mais ou menos uma coisa e outra. Mas, de qualquer forma, você já teve circulação nesses vários meios. Hoje, basta você abrir a boca para expor a palavra de Deus, você já tem um desafio de agradar alguns e não agradar outros. E eu falo do ambiente não cristão. Como é que você equaciona isso no teu dia a dia? Sabe que eu acho, eu me sinto muito melhor num ambiente que não é cristão? Muito melhor. De diálogo, de bate-papo, inclusive de contestações, porque não é nenhum problema. Muito pelo contrário, eu acho que a conversa se desenvolve mais porque ela não entra pela disputa teológica. Todo mundo que tem rede social é criticado e atacado. Os haters estão em todos os lugares, né? Mas 100% dos haters e pessoas que me xingam são evangélicas. 100%. Eu nunca, nesses anos todos, eu nunca tive alguém que não é ateu, ou não é de religião nenhuma, ou pelo menos é agnóstico, ou não é evangélico, é de outra religião, que tenha entrado numa rede social minha para dizer alguma coisa, para xingar, para falar. 100% de todas as vezes que eu fui atacado verbalmente foi por um evangélico. Aqui você reputa isso? Tradição, costumes, mera vontade de ser do contra? Mas eu acho que essa tendência da religião de se tornar hegemônica no comando da sociedade tomou conta de uma maneira muito, muito forte assim, do coração e do cerne do pensamento evangélico brasileiro. Isso é um paradoxo. Apesar do evangelho ser o único pensamento e a única razão para o ser humano de verdadeira harmonia e justiça na terra é o evangelho. Nós sabemos disso. Mas, paradoxalmente, ele não é imposto. E nem pode ser. Porque aquele que compreende que o evangelho é o jeito correto de se viver a vida como ser humano criado por Deus, a imagem dele, isso acontece num movimento de transformação interna, de conversão, de rendição e de humildade.
Então, quando eu perverto essa lógica e quero transformar o que o Evangelho diz num método de dominação ou de gestão, eu estou destruindo a essência dele. Então, ao mesmo tempo que a gente tem como cristão a certeza de que o mundo seria melhor se todos conhecessem o Evangelho, a gente não pode dizer, então vamos impor o Evangelho, porque ele não é dessa forma. Ele acontece da maneira graciosa, da transformação, da voz do Espírito. É sempre cordeiros no meio de lobos, sempre será assim. Aqui, como disse Jesus, né? Se o Evangelho não nascer de dentro para fora, não é nem Evangelho. E é por isso, talvez, que a gente tenha esse movimento de tanta disputa, de debates entre cristãos, que estão debatendo para descobrir quem está certo, quem tem a melhor doutrina, a melhor teologia, quem tem a melhor igreja, o melhor pensamento, sendo que o Evangelho parte do pressuposto de que o rei do reino abandonou a sua glória, se tornou como um servo, de que o princípio é exatamente uma inversão, né, do que a gente vê hoje na Terra, né? Tem um texto em 2 Coríntios, onde Paulo diz que agora nós não conhecemos uns aos outros segundo a carne, nem a Cristo segundo a carne. Ele não está falando de pecado. Ele está dizendo a lógica da nossa relação, como eu enxergo o Carlos e como o Carlos me enxerga, não tem a ver com a lógica dessa terra, da dominação, do comando, da supremacia, do domínio, do controle, do poder, da fama, do dinheiro. Não tem. É na humildade de filhos, de crianças que herdaram um reino. Então a gente não se olha mais na malícia da maneira como a terra faz. E é terrível, a gente acha que o pecado é o filme ou é a música que eu estou ouvindo e não percebe que todo o comportamento ele grita contra o Evangelho, que deveria nos transformar em pessoas que são de verdade humildes e simples, né? Fáceis, olho no olho. Com o Resgate, você conseguiu um outro canal de comunicação. O Resgate tem uma linhagem, um estilo musical que alcança ambientes, sobretudo não cristãos. Como foi o teu início? Como é que vocês olharam isso e passaram isso? Como tem sido a tua trajetória e a tua experiência com isso? Quando o Resgate começou, eu e meu irmão ainda estávamos na Igreja Batista do Ipiranga. Era um pouco mais tradicional. A do Carandiru era um pouco mais aberta. O pastor Eduardo Melo, um homem da missão, né, que pensava, já naquela época pensava na relação da igreja com a sua cultura. Nesse ponto, a Igreja Batista ali em Carandiru era uma igreja de muita abertura para a arte, para o pensamento. E eu me lembro que eu comecei a namorar minha esposa, a Blanche. Conheci ela no acampamento de Sumaré. E aí eu acabei indo para a igreja dela. Ali eu conheci o Hamilton, então ali começou a banda, né? Eu comecei a namorar com ela, ia lá, conhecia ele. A banda começou se eu não me engano, foi em 88. Quando eu estava no segundo para o terceiro ano da faculdade. Mas a gente conta 89 como o primeiro evento, primeiro que a gente participou. A banda começou ali, né? Eu me lembro disso porque eu tinha um amigo na faculdade que me indicou um professor de guitarra, e isso foi em 86. E aí eu ia conversando com a Hamilton, a banda veio um pouquinho depois, 87, 88, mas começou mesmo quando a gente fez a primeira apresentação, né? E a intenção naquela época, que não tinha movimento gospel, não tinha nada disso. Naquela época não havia nada disso. Eu me lembro que a nossa ideia era fazer uma banda de rock e cantar as coisas que a gente... Não tinha ideia, assim, se a gente vai ser profissional, se a gente vai... Vamos cantar para o mercado cristão ou não? Não tinha mercado nenhum, não existia nada disso. A gente só queria ter uma banda. A gente sabia que talvez tivesse uma dificuldade nas igrejas, porque o rock é assim, assado. Essa era a ideia, né? Não é uma banda de adoração, nada contra o louvor e a adoração. Mas a nossa vertente não é tanto cantar para Deus verticalmente, mas cantar sobre Ele, a respeito dele horizontalmente, tanto edificando, quanto criticando, quanto anunciando, né? Tem proclamação, tem querigma, tem terapeu, tem um pouco de rebeldia, tem tudo que o rock and roll tem, né? Naquela época aqui no Brasil, você tinha no movimento cristão, havia todo um volume de produções bastante incipiente, mas Vencedores por Cristo era a casa máter da época. Mas Vencedores por Cristo, eles romperam do De Vento em Popa para frente,
você começa a ter a música brasileira entrando, né? A bossa, o samba, o chachado. O Milad, depois um pouco mais à frente, veio, né? Com o João, Wesley e Marlene, né? Isso foi tudo meados da década de 80. Meados da década de 80, né? Eu me lembro também do grupo Elo, era um pouco mais tradicional, né? Um pouco mais igreja. Mas, do meu lado, tinha o Janires e o Rebanhão. Sim. O Rebanhão, me lembra a primeira vez que eu ouvi uma fita gravada de um disco do Rebanhão, e eu falei, pô, isso aqui é legal, isso aqui tem mais a ver, não estou falando na teologia nem na letra, mas no estilo do som era mais perto do que o que a gente queria fazer, né? Eu brinco e eu digo assim, o pessoal hoje fala, mas se você é um músico cristão, você pode ouvir outras músicas. Tá? Eu falei, olha, quando o Resgate começou, não tinha banda gospel. Eu ouvia AC/DC e Deep Purple e fazia as minhas músicas com a letra do evangelho que eu cria. Eu nunca fiz essa separação. Para mim, isso nunca houve, né? Assim, separação no que diz respeito de que aquele crê nisso, mas eu creio nisso aqui. Mas essa separação em mundos estanques e separados, né? Isso a gente nunca fez. Mas o Resgate nasceu nesse molho aqui. Esse eu acho que é o ponto interessante, porque eu costumo dizer, né, que a gente era, na época, vencedores, pessoal da nossa turma lá do Morumbi, a gente era a vanguarda até que chegaram vocês. Aí vocês aposentaram a gente, transformaram a gente em gospel light. Não, mas eu acho que é natural isso tudo, e é gozado. Todo mundo tem essa mesma descrição. Esse processo todo mostra o quê? O pessoal saía fazendo. Eu acho que o advento do crescimento do mercado inverteu essa polaridade. Porque antes, a gente fazia porque fazia. Não tinha onde chegar, não tinha onde se balizar. Então você vai vivendo e a coisa vai acontecendo. Eu ouvi uma palestra uma vez do Ricardo Bitum, ele falando sobre a história da igreja, quando no iluminismo a igreja sai do centro da vida e vai para a periferia do pensamento humano. E você tem a filosofia, as ciências, na Idade Moderna, o cientificismo, ocupando o centro da vida moderna. Então, as explicações sobre a cultura, sobre antropologia, criação, não é mais a igreja que vai dizer qual é a verdade. A igreja vai para a periferia do pensamento humano e a ciência assume o centro. Ele falou assim, esse movimento trouxe alguma coisa a reboque. Que quando a igreja era a praça central da cidade, se eu tenho dor de cabeça, onde é que eu vou? Na paróquia. Eu vou na paróquia, eu vou no padre, eu vou no bispo. Se eu vou casar, eu vou no bispo. Se meu filho está rebelde, eu também vou lá. E se eu tenho um problema com a minha esposa, eu também vou lá. Ele falou, quando a igreja sai do centro, o mercado ocupa o centro. O mercado, ele não é um ente, ele não é um ser, mas ele funciona como? Então o meu filho vai falar assim, pai, eu acho que eu vou estudar sociologia. Não, sociologia não dá dinheiro. Você precisa fazer engenharia, direito, medicina. Porque quem está dizendo isso para você? O mercado. O mercado toma o lugar de Deus quando, ao invés de eu dizer qual é a origem que movimenta a minha missão, o movimento do Espírito de Deus dentro do cristão que o impulsiona numa missão. Agora, quando eu tenho o mercado no centro, ele é o fim. É ele que me sustenta. Ele que traz a condição de eu me manter e me permanecer. Então, como é que está hoje? Eu não pergunto mais como é que Deus está hoje. Como é que está o mercado hoje? O que está bom para o mercado hoje? Pode ser que aconteça no coração de um cristão dizer assim, olha, eu vou sair desse trabalho aqui e vou mudar de bairro, que eu vou trabalhar naquela empresa. Por quê? Sei, Deus está me dirigindo a viver a minha vida para lá. Eu não estou perguntando se eu vou ganhar mais, se eu vou ganhar menos, se eu vou ter melhores condições ou não. Mas o mercado dito gospel, ele traz essa inversão. Se antes a gente fazia porque fazia, hoje ninguém faz por fazer. Se você vai começar a compor, você vai ter que baixar o Suno pago para você fazer seus arranjos. E você vai ter que criar um perfil artístico no Instagram e no Facebook. E você vai ter que colocar o seu registro numa plataforma de distribuição. Existe uma lógica que você não faz mais por fazer. E se você fizer por fazer, não vai acontecer absolutamente nada. No início, todo mundo era puro, todo mundo era idealista, todo mundo fazia porque fazia, não sabia nem por que fazia. E saia fazendo. O fato é que deu certo. E vocês com o Resgate tiveram a oportunidade também de depois entrarem no ambiente da gravadora.
onde o mercado, de certa forma, começa a definir mais ou menos o que vende e o que não vende. Sim. E direcionar. Você tem que ter uma música desse jeito ou daquele outro, divulgar desse jeito daquele outro, que single você vai soltar primeiro e tal. Rádio, o que você vai fazer, como você vai divulgar. Hoje em dia não tem isso. Hoje, mas basicamente hoje é saber o que agrada as redes sociais. O que gira bem, o que viraliza. Eu falei do mercado, estou na idade moderna. Na pós-modernidade pode mudar o modelo. Exatamente. As redes sociais estão no centro da coisa. Mas o comportamento continua igual. Continua igual. A questão toda é como é que vocês, eu acho que a banda se manteve mais ou menos fiel a uma certa proposta desde o início até o momento atual. O tempo passou e a banda continua com a mesma pegada. Basicamente porque você, de certa forma, tem uma ideia. Como equilibrar essas coisas? Porque o mercado é um mar revolto, é um mar de tubarão. Você entrou no mar cruel, sem saber, virou comida de peixe grande. Exatamente. E para isso tudo, é importante a proposta. Como é que você se equilibra nisso? Como é que você se estabiliza nisso? Como é que você direciona o teu trabalho nessa linha? Eu não sei. A gente também foi fazendo. A verdade, nua e crua, basta você abrir o nosso Spotify ou Deezer e ver o número de seguidores ou os números da banda nas redes sociais. E pegar outros artistas cristãos do meio gospel, você vai ver que nós somos infinitamente menores. Né? Muito menores. Nós tivemos uma boa expressão no momento em que tudo estava começando, onde tudo era muito idealista. As primeiras rádios, os primeiros programas de televisão, tudo era muito apaixonante. Aquele primeiro momento, meados dos anos 80, foi um movimento de renovação da igreja também no Brasil, muito, muito bonito de se ver. Eram chamados movimentos para-eclesiásticos. Né? Eu ia de segunda-feira no Tio Cássio, se eu falasse que ia, me olhavam torto. Né? Era uma subversão fazer aquilo. E me escondido. E tem que ir escondido. Mas por quê? Mas tudo era muito, muito ingênuo, eu vou dizer. E muito genuíno de coração, né? Nós já passamos pela Gospel Records e pela Sony. Foram as únicas duas gravadoras que nós passamos. Mas em nenhum dos casos nós éramos o grupo principal. Nunca fomos um grupo que puxou a fila de nada. Na Sony, muito menos ainda, né? A gente brincava, quando nós entramos na Sony, a grande artista da Sony é a Beyoncé, nós somos o Cebion. Exatamente, Nosso negócio é contra a gripe, é ao contrário. Nós éramos mais um grupo... Eu lembro, o diretor, o Maurício, falava... Não, mas é importante vocês estarem aqui, porque dentro do portfólio a gente tem também a cabeça do resgate, as coisas que vocês fazem. Não era pelo lado comercial da coisa, né? Tudo isso está ligado à identidade. Porque um artista que não sabe quem ele é, ele vai se perder no mar dos tubarões. Ele vai entrar na rede social e ver qual música fez sucesso. Isso tem muito, inclusive no meio cristão. Alguém fez uma música falando que a chuva de Deus o abençoou. Na semana seguinte, é inundação no Brasil inteiro. Está todo mundo fazendo música de chuva. Um dia um cara, genuinamente, disse, eu estou apaixonado por Jesus. Na semana seguinte, todas as bandas, estou apaixonado. Todo mundo está apaixonado. E é assim. E Quebrantado e tantos outros, né? Porque a falta da identidade... Eu acho que a falta da identidade não é nem a morte do músico, é a ausência do seu nascimento. Ele nem começou. Porque eu acho que o artista é alguém que tem alguma coisa a dizer. E ele tem a dizer não por olhar o destino onde ele quer chegar, mas por ter uma origem de onde ele saiu. Onde você pensa chegar com o resgate? Em lugar nenhum, não tem lugar para chegar. Eu faço o que eu faço não olhando para o destino, mas olhando para a origem. Tem as coisas que eu vivi, as coisas que eu penso, aquilo que eu tive de experiência na vida, o evangelho que eu creio, e eu quero falar disso. Se isso vai agradar muito, vai agradar pouco, não é por isso que eu faço. Se eu fizer por isso, aí eu realmente estou engolindo. Talvez produzir uma explosão com a técnica de marketing que há na rede social, seja exatamente a decadência do artista.